Olá pessoal, estamos no ar com você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia. E no programa de hoje, eu vou comentar uma coisa com vocês aqui, vocês não vão acreditar, vocês podem falar que não é verdade. Eu estou com o convidado número 1 do programa. O convidado que a gente chamou para fazer o primeiro programa com convidados e eu só consegui trazê-lo agora 2 anos depois. Nós vamos falar hoje com Marco Saravalho, um velho conhecido de vocês, mas que é uma honra trazer aqui no sofá do Você com Dinheiro. Muito gentil pelo convite, obrigado. O convidado número 1 no programa número 200. 200. Qual que é? Eu tenho que agradecer uma figura especial, vocês não conhecem ele aqui na frente, mas o Rafael aqui, tá nos bastidores, foi quem mediou essa vinda do Saravalho aqui. Muito obrigado, Rafael. Agradeço fortemente. Um dia te pago um ingresso no Morumbi para retribuir esse favor. No futuro Morumbis. Morumbis, exato. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Bom, chegou o grande dia, né? Chegou o grande dia. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu vejo você acompanhando o programa, porque eu vejo você aqui nos corredores, então eu sei que você... Eu passo aqui e eu falo assim, um dia eu vou ser convidado. Até que chegou esse dia. Até que chegou esse dia. Como eu sei que você acompanha o programa, você sabe que aqui a gente gosta de um carinho imenso pelos convidados, mas não deixa de jogá-los na fogueira. Então, eu vou começar o programa de hoje com... Já na fogueira? Tem que ser. Começar pelo fim. E aquele 1% ainda existe? Aquele 1% de retorno? Retorno ao mês, né? Não estou falando de música, nem do Wesley Safadão. Nós estamos falando daquele 1% de retorno ao mês. Dá para buscar? Eu jurava que era música, era a parte musical. Bom, vamos direto ao ponto, né? A gente está gravando aqui no dia, ou na semana, que o Copom decidiu reduzir o juro para 11,25, né? Então, sem fazer grandes contas aqui, o 1% tá longe, né? Assim, ficou mais distante sem muito risco. Mas a gente não precisa tomar muito risco ainda para ter retorno de 1%. É lógico que talvez com risco você consiga. Quando a gente fala de risco, a gente olha muito para trás, né? Você é professor acadêmico, você fala assim, para trás, Marco, não serve nada, né? Mas na academia também a gente usa para trás, né? A gente fala, pô, mas que dados que eu tenho? Eu não tenho dado futuro, eu tenho dado para trás. Então, você acaba olhando para trás. Então, por exemplo, se eu pegar algumas ações, por exemplo, que acho que é a ponta extrema, né? De 2023, que são boas pagadoras de dividendos, tem muita empresa que pagou em 2023 10, 11, 15% de dividendo e que tem expectativa, né, de pagar bons retornos de dividendos. Tem inclusive empresas que pagaram dividendos altíssimos e fizeram follow-on depois, né? Aí é um outro assunto, um outro programa, né? E depois a gente revela o nome dessas empresas, né? Mas eu sempre brinco que a gente precisa sempre entender como acionista, a gente já está entrando no mercado de ações, né? Começamos em 1%, já estamos em ações. Mas a gente sempre tem que entender a cabeça do dono das companhias, né? Não os defendendo, mas teve muito dono de companhia também, companhias de capital aberto, eu digo famílias, enfim, também que passou um longo período sem receber R$1 de dividendo, por conta de pandemia, por conta de estrutura de capital, por conta de endividamento. E aí chegou esse momento deles receberem esses dividendos, né? Tudo bem. Chama o capital depois, né? Pega esse dividendo e aumenta a participação na companhia. Aí são críticas que a gente consegue seguir. Mas sem falar de renda variável, sem falar de ações ou de fundos imobiliários, eu acho que tem diversas alternativas que ainda a gente consegue. Eu, por exemplo, gosto muito de, por exemplo, tá bem ali no limite, mas dá um retorno bem melhor do que os investimentos tradicionais e fundos listados em bolsa de infraestrutura, né? De debêntures. Para a pessoa física, você que está assistindo, são isentos de imposto de renda total, assim, até entre nós aqui, mas melhor do que fundo imobiliário. Fundo imobiliário é só no dividendo, né? O fundo de infraestrutura é também no ganho de capital. Também no ganho de capital. E as pessoas, até teve uma gestora, sem fazer propaganda aqui da gestora, mas mandar um abraço aqui para o time, que sempre nos atende bem, eles sabem quem são, né?
Que Fala o nome da gestora. Colocou um post. A gente tem que promover os parceiros. Pode falar o nome da gestora. Promover os parceiros e futuro patrocinador. E futuro patrocinador Você com Dinheiro, exatamente. Então vou mandar um abraço aqui pro time da Esparta. Né? Esparta, grande pessoal da Esparta, aliás, já está convidado para vir aqui no programa. Time também. espetacular, eu gosto muito. E assim, tem fundos muito bons, mas eu gosto mais, até arrumando briga interna, dos fundos listados. Porque o fundo listado você vai lá e compra na bolsa, comprou, saiu a hora que você quiser. Esses listados são abertos ou fechados? Eles são fechados, né? Então... Dá para comprar com descontinho no valor patrimonial ali? Como é que tá a listagem? Geralmente, eles, assim, não é uma recorrência. Até eu vou deixar espaço aqui para eles explicarem melhor, né? Mas usualmente você pega o histórico, eles também fazem ali seus aumentos de essa captação, né? Então aí tem uns benefícios bons para quem subscreve, faz subscrições. Mas se você pegar, por exemplo, só o benefício fiscal, pega uma janela, um estudo feito por eles há algumas semanas atrás. Você pega uma janela, lógico, de longo prazo, como se fosse uma aposentadoria de 15, 20 anos, mas você acaba ou tendo, é a mesma coisa, né? Ou tendo retornos maiores, ou você acaba antecipando esse retorno em cerca de 3, 4 anos de retorno. Então, como se você estivesse se aposentando 3, 4 anos antes só por conta do benefício fiscal. Então, tem gente que não faz essa conta. E é uma conta simples. E, de novo, até o governo atual vai incentivar cada vez mais esse tipo de veículo, com isenção para a pessoa física, política industrial, enfim, vários investimentos. Então, precisa colocar na conta. Então, esse é só um exemplo. Às vezes você coloca na conta, né? Com dinheiro faz muito bem ali, você grosapa, né? Você coloca na conta e fala assim, caramba, eu estou com um retorno aqui que parece menor. Só que você põe na conta, na verdade, eu estou ganhando muito mais. E além disso, ali no meio você tem, eu gosto muito de alocações alternativas. É que para a gente que é acadêmico, é alternativo. Na prática, ele se assemelha muito a alocações de renda fixa. Tem características de renda fixa, né? Mas às vezes não está num banco tradicional, não tem o famoso FGC, aí o investidor fala, pô, mas Marco, não é. Então a gente precisa aí conhecer o novo, né? O famoso, quem chega antes bebe água limpa. Então dá ainda para buscar com 1%, mas não necessariamente adicionar mais risco, mas você precisa buscar talvez alternativas dentro do mercado, né? Então a gente tem, por exemplo, o FDIC. O FDIC há 10 anos atrás era novo. Era um monstro, né? Então, esses caras são... Hoje ele já faz parte da cultura da alocação do investidor, né? Então acho que esses investimentos alternativos, que para mim não são alternativos, mas assim, a gente não vai encontrar na corretora, no banco, a gente vai ter que abrir num outro parceiro, numa outra conta, ou conhecer uma outra alternativa para ter retornos melhores. Hoje, XP, BTG, grandes bancos, Itaú, Bradesco, eles já também têm as suas células com essas alocações. Então ainda dá para ter, mas tem que ter uma alocação, sem necessariamente adicionar mais risco, mas com uma alocação um pouco melhor diversificada, né? Um pouco do padrão aí. É a gestão correta dos riscos, né? Você que atende clientes private já há bastante tempo, a gente está falando aqui de ativo alternativo, mas vamos pegar o caso de LIC. Exato. O cliente não aplica em LIC porque não tem FGC. Bom, pessoal, se um dos 4 grandes conglomerados bancários do Brasil quebrar, não vai ser o FGC que vai salvar, entendeu? Então, pode ficar tranquilo que o menor dos seus problemas num colapso financeiro como esse vai ser aquela liga que você comprou. Não, e acho que esse tipo de produto ele atende muito bem a demanda, né? Então tem muita gente chiando, a gente reclamando, porque realmente é um produto que voltou a trazer, na minha opinião, competitividade para os bancos. Então eu vi muito recurso que saiu dos bancos para as corretoras ou para os assessores, e agora com o advento de LIC e outros produtos, algumas alocações voltando para os bancos, né? Então tem essa briga de recursos, sai daqui e vai para lá. Mas o importante é o cliente, né? O cliente está satisfeito com um produto bom, que tem liquidez, que tem bom retorno, que agrada, o cliente ele acaba migrando para aquilo que, de novo, sem necessariamente adicionar tanto risco. Exato. Liga é um produto super... Explica você, Saravaio. Conta um pouquinho o que é Liga e para que e quem serve um produto desse. Eu acho que é melhor você abrir a gente abrir uma sessão aqui de FAQ, né, de perguntas e respostas. Podia. Antigamente, quando o programa era só no YouTube, a gente fazia ao vivo, o pessoal podia mandar as perguntas, a gente podia pegar um dia da semana, fazer ao vivo de novo, só para ter
esse tira-dúvidas, né? Aí eu vou chamar você de novo. Só que aí só pode fazer daqui 2 anos, né? Mas aí já vai ter criado o leak, nem sei se vai ter leak. Mas inclusive tem uma operação do Itaú. O Itaú, eu gosto muito do Itaú porque ele é muito vanguardista. E acho que ele não tem o receio, que a minha crítica, acho que todo mundo me acompanha, já sabe as minhas críticas que eu tenho para o Bradescão. O Bradesco, eu vejo um ativo muito mais imobilizado, enfim, que não consegue acompanhar as novidades. O Itaú não, ele tem o Cubo, ele tem empresas que ele investe. O próprio movimento, quando eu estava na XP, eu fui funcionário da XP por um bom tempo, quando o Itaú comprou a sua participação na XP, e justamente isso, ele vê ali uma novidade e fala, eu quero comprar, eu quero estar junto, eu quero participar. E eles são muito bons nisso. Acho que o caso mais recente é o caso da Avenue, né? Hoje já praticamente incorporado dentro do Itaú, mas hoje uma pessoa física faz investimento internacional como se estivesse comprando um CDB do Itaú, normalmente. Então esse tipo de alternativa, não só o caso da LIC, mas eu tenho feito muito também alocações, e gosto muito do conceito de tokenização, né? Que eu sempre falo o seguinte, você está na academia, aí tem um órgão regulador e tem um mercado. Só que usualmente o mercado, ele sai na frente, depois atrás vem a academia e o órgão regulador correndo atrás e fala, pô, mas o que é isso daí? Né? Na maioria das vezes dá certo, tem umas vezes dá errado, né? Vamos lembrar de 2008 aqui, né? Aquelas invenções que fizeram em 2008. Mas foi justamente isso, o mercado foi inventando. Agora o momento é sentar todo mundo, essa regulação, trazer produtos novos, mais fáceis de alocar, disponibilizar de uma forma super acessível. Então, às vezes, alguns produtos de alocação de renda fixa mesmo são R$100, R$500, é muito baixo, e de uma forma 100% digital. E, por incrível que pareça, ela pode ser até mais segura em termos de sistema, em termos de tecnologia, do que operações no mercado tradicional. Então a tecnologia dá isso e você acaba também reduzindo o risco do sistema, você acaba também se traduzindo em melhores retornos, né? Então, que eu acho que um assunto, agora eu vou devolver a fogueira para você, né? É dureza. Não, a gente tem a sorte de trazer convidados muito bons aqui no programa, muito inteligentes. O duro é que quando eles devolvem a pergunta, ele tá frito para responder. Não. Diga lá. Na TV, geralmente, o pessoal faz a pergunta para mim, eu repasso para o convidado ou devolvo para o jornalista. Que sempre tem a discussão, isso desde que você entra no mercado. Vai surgir uma nova bolsa. Você não escuta essa história? Poxa. Quantas pessoas já não falaram que vai quebrar o monopólio? O monopólio, assim, foi um monopólio construído, mas a gente sabe que a B3 ela detém essa participação de mercado muito grande. Eu não acho que o monopólio, por exemplo, da B3, ou pelo menos o mercado tradicional, ele vai ser quebrado com ativos tradicionais, que foi tentado criar há 5, 10 anos atrás. Eu fui em várias reuniões, né? Pô, vamos montar uma nova bolsa. Para quê? Você vai negociar Petrobras em outra bolsa? Tem uma construção do monopólio natural. Negociar uma bolsa só, você leva a liquidez para aquele mercado. A gente já tem dificuldade de ter liquidez numa bolsa, imagina começar a ter 5. Então não faz sentido nenhum. Assim, eu lembro que teve uma empresa que quase chegou a abrir, e aí, para quem conhece o mercado da própria bolsa, a gente compra e vende ação, não está nem aí. Mas, pô, são várias empresas, né? Tem uma empresa que faz lembra quando tinha... Clearing. Então tem lá a empresa que faz o trading, ou os funcionários, ou a plataforma que faz o trading, tem a plataforma que faz a custódia, a plataforma que faz a liquidação, né? E aonde que a B3 particularmente ganha dinheiro, no caso da Bovespa, é no back-office, na liquidação, na custódia, não é no trading, né? Não adianta você falar, vou tradear Petrobras. Ela chegou até a disponibilizar a B3 e falou assim, se você quiser abrir uma B3 paralela só para tradear, comprar e vender Petrobras, tudo bem, mas você vai ter que liquidar aqui na CBLC, né? O CETIP, registrar aqui na CETIP. Então eu acho que podem surgir novas bolsas, até que já tem alguns conceitos surgindo, mas com tecnologia, né? Com tokenização e talvez produtos, né, que ainda são muito ligados a grandes fundos ou family offices ou o mundo institucional, mas começar a ser acessível. Então, por exemplo, ofertas específicas, como você está falando, dívida, equity, enfim, tem muita coisa para acontecer
imóveis, né? A parte de financiamento imobiliário, né? Tem muita coisa para acontecer, mas não no mercado tradicional. Não adianta falar, vamos juntar dinheiro. A gente pode juntar o dinheiro que for. Não vai abrir uma nova bolsa se você quiser montar uma nova bolsa igualzinha à bolsa. Você vai perder dinheiro, vai jogar dinheiro, não vai dar certo, vai jogar fora. E acho que é o principal, o órgão regulador nunca vai autorizar. Eu falo para todo mundo, você compra uma ação na B3, você não fica pensando, pô, será que liquidou? Será que o meu dinheiro... Você não tem dúvida, né? Você acha que o órgão regulador, Banco Central, ele vai falar assim, não, vai lá, abre uma bolsa. Vamos brincar de abrir bolsa. Imagina a dor de cabeça que é para a CVM. Ficar acompanhando a B3. Imagina, tanto que a CVM terceiriza, por exemplo, é a B3 que armazena os dados de balanço da Empresas Net, que armazena os dados de balanço das companhias. Imagina a dor de cabeça seria para a CVM ter que ficar acompanhando outra bolsa. Né? E eu vou ter que acompanhar os trades, ver se tem alguma movimentação anômala. Tem spread de uma para outra, tem arbitragem. A CVM não vai querer fazer isso. Comprou em uma, liquidou em outra. Né? É pior para todo mundo. Não faz sentido nenhum. Mas, respondendo a sua pergunta lá do comecinho, temos, acho que o investidor daqui para frente, que acho que é um pouco o meu trabalho, sim, a gente, XPs, BTGs, Itaús, Bradesco, fizeram um bom trabalho de criar as plataformas, de tornar acessível, né? De novo, quando a gente, entregando a idade aqui do Felipe, mas há 15, 20 anos atrás, né? Não existia isso de, eu vou alocar nesse fundo aqui. Você tinha que abrir conta naquele fundo, no administrador. Né? E o cara não queria. Né? Imagina, você, tenho aqui 10 mil reais para aplicar no... O que era moda na época? Verde. Dínamo. Eu 10 mil reais para aplicar no Dínamo. Você ligava lá, o cara aceitava a aplicação? Não, de jeito nenhum. Você vai ter que abrir uma conta, deixar um sujeito anotando aqui as movimentações, te mandar cartinha mensal da posição do fundo por causa de aplicar 10 mil reais, que vai dar 100 reais por ano de taxa de administração, some da minha frente. Eu trabalhei, fui sócio de uma gestora de ações e não tem muito tempo, assim parece tempo, mas não é tanto. 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás. Naquela época, a gente não tinha R$1 de resgate. Entrou dinheiro lá, falei, caramba, não tem R$1 de resgate. Mas também não tinha R$1 de aplicação. Era todo dia os mesmos cotistas. Aí hoje, mesmo cotista. E amanhã, mesmo cotista. Teve resgate? Não. Teve aplicação? Não. Você só trabalhava, gente, gestão do caixa, tal, alocação, compra isso, essa ação, vende e tal. Mas não tinha entrada nem saída. Mas eu acho que o que vai mudar muito daqui para frente, que acho que a gente pode marcar daqui a 2 anos, o próximo encontro, que acho que o Banco Central vai mudar muito, eu queria entender isso, eu queria ver na prática isso acontecendo, que acho que vai ser uma grande novidade, que é o Open Banking aplicado na prática. O que é isso? Bom, ninguém sabe bem o que é isso, né? Mas o Banco Central já está falando, assim, talvez... porque muita gente vem com o conceito assim, não, você tem que ter conta em um banco. Eu acho que o futuro vai ser o inverso. Você vai ter conta em 20 bancos. Pô, esse banco aqui faz melhor isso. Esse cara que acha que é muito com dinheiro, trabalha ali, bom, se vira, consolida tudo isso, né? Mas é assim, cara, você vai ter que ter um app, que é o seu app ali. E aí você, pô, eu quero Pix, mas de qual banco que vai sair, de qual conta? Não, pô, é a sua conta, né? Pô, esse aqui eu uso para câmbio, esse aqui é o melhor, fundo de investimento, esse aqui eu uso para internacional, não importa, né? Se conecta, que é muito que o Banco Central vem defendendo. E o Drex vai vir muito forte nisso. Exatamente. E aí o dinheiro vai estar tokenizado, então você consegue, essencialmente você poderia ter o dinheiro repousando, custodiado em um banco, mas que na prática você poderia movimentar em qualquer um, né? E o Drex, por exemplo, na minha cabeça não entra de jeito nenhum. Assim como o Pix. Veio o Pix, eu falei, nossa, não sei o que é. A hora que você pratica, foi surpreendente, né? Assim, a velocidade do Pix, a aceitação do Pix, até a bancarização das pessoas, do brasileiro, muito rápido. E eu acho que o Drex vai ser muito bem isso, assim. A gente também vai ficando um pouco mais velho, você vai ficando um pouquinho mais com a cabeça dura, enfim, vai ficando com os conceitos mais, enfim, atrasados, né? Aceitando menos, né? Tecnologia, mudança. Mas eu acho que o Drex também, ele vai
a hora que for implementado, caramba, era isso. Né? Você começa a ver alguns exemplos do que pode ser o Drex, que é o dinheiro, assim, o Pix, na verdade, é um meio de pagamento, né? Mas o dinheiro mesmo, digital, é espetacular. E eu acho que, tudo bem, no Brasil, a gente sempre tem os benefícios, tem sempre gente querendo fazer roubo, furto, né? Enfim, golpes. Mas eu acho que pode revolucionar, trazer mais segurança, trazer mais digitalização, mais gente para o sistema financeiro, né? E algo impressionante essa implementação. Então, vamos marcar daqui 2 anos, mas acho que daqui 2 anos vai ser completamente diferente, com Drex, com Open Banking, né, com aplicativos se comunicando entre eles. Agora, de novo, acho que as instituições financeiras vão ter que ser muito criativas para isso. Como que eu vou reter meu cliente? Como é que eu vou deixar ele aqui? Qual que vai ser o meu diferencial? Por que ele vai ficar aqui? Né? Enfim, vamos acompanhar que vai ser bem, bem gostoso assim, de ver essa revolução. Vai ser completamente diferente daqui a 2 anos. E espera, assim, o Banco Central tem feito muito bom trabalho de estimular tudo isso, né? Implementar com sucesso o Pix, bem organizado, fase por fase, né? Vamos testar. O Banco Central tem um corpo técnico muito bom, né? Pegar o caso, por exemplo, que eles fizeram com as maquininhas, foi espetacular. De novo, né? Quando a gente começou no mercado, tinha 2 provedoras. E uma operava uma bandeira de cartão e outra. Uma delas criou uma terceira bandeira, ou seja, aí agora foi um jeito que ela criou de pegar 2/3 do mercado e não deixava a outra operar, então você ficava num duopólio ali, cada banco comprou uma delas. E aí chegava no estabelecimento assim, qual que é a sua bandeira? É Master, vai pegar a maquininha do Master. Qual é a sua bandeira aqui? Visa, a maquininha do Visa. Eu só tenho uma maquininha, só do Visa, então não paga, tem que só dinheiro, né? Exato. Pô, em quanto tempo a gente teve uma revolução nesse mercado? Absurdo. Tem maquininha que você olha e fala assim, cara, nunca ouvi falar nessa maquininha. Isso é animal, isso aqui é muito bom. Que é concorrência na veia. E o Banco Central ali estimulando concorrência, qualidade, serviço. Pô, quem tiver melhor serviço leva, melhor taxas leva. E hoje é um mercado gigante, muito mercado. A Cielo quebrou? Não. Sofreu, mas não quebrou. E ela tem que todo dia se reinventar, porque então concorrência ali todo dia, empresa nova, batendo na porta. E eu acho que o Drex e esse Open Bank, ele vai ser muito isso. Então, o que hoje já você tem essa propensão vanguardista nos ativos? Você sabe que sempre a gente só fala do sucesso, né? Porque tem muita coisa que dá errado no caminho, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Mas a história é contada pelo ponto de vista do herói, né? Sempre, de quem ganhou a guerra. Mas o que você já consegue hoje, na interface com os seus clientes, que você já consegue hoje trazer dessas inovações para a carteira? Sejam ativos tokenizados, sejam operações estruturadas, o que você já consegue trabalhar dentro do mercado de hoje com o suporte tecnológico que nós temos hoje e que já dá para o investidor que está assistindo a gente, eventualmente, começar a encarteirar produtos diferentes dentro desses ativos. Qual foi o termo que você usou? Ativos alternativos. Cara, o alternativo no Brasil e no mundo, hoje já existe no Brasil, e esse sim eu acho que é alternativo de fato. Porque aí vai nas finanças, vai falar assim, o que é alternativo? Alternativo é aquele ativo que não tem correlação com nada, né? Existe esse ativo, né? E no Brasil já dá para você alocar, só que você tem que conhecer, você tem que procurar alternativas. Então, por exemplo, ativo alternativo, para mim, é um quadro, uma pintura. Você quer investir em arte. O que é isso? Se você jogar lá numa matriz de correlação, o PIB foi bem. A arte pode subir, se valorizar. O PIB foi mal. A arte pode se valorizar, né? A inflação subiu. Pode ser que se valorize também, né? Então ele tem um comportamento dele à parte, né? Até inclusive tem um estudo do Citibank, um paper que ele fez sobre os investimentos em arte durante a pandemia, né? E teve uma parte específica da arte ali que se valorizou absurdamente durante a pandemia. Justamente isso, estava em casa ali, estava procurando alternativos, né? Esse sim eu acho que é alternativo. E eu acho muito legal, porque justamente você está aí diversificando de fato a sua carteira, né? E tem aqueles alternativos ainda classificados ali nas finanças, né? Na academia como alternativo, mas para mim não é alternativo. E um que está ficando muito comum no Brasil
Só que, de novo, o brasileiro escuta muito isso, mas não entende, fala, como que eu conseguiria investir e tal? Eu acho que um pouco os grandes bancos ainda estão um pouco reticentes, porque não conseguem empacotar direito e tal. Mas, por exemplo, o mundo dos precatórios. O mundo precatório, ele é um ativo. Você tem um valor desse, consegue precificar, consegue fazer um fluxo dele. E geralmente, né, ele vem com, assim, quando chega para um grande fundo, por exemplo, de novo, há poucos anos atrás, ele chegava a ficar tudo na mão de um grande fundo. Como que um fundo desse consegue bater 300% de CDI? Ele só tem precatório lá dentro. Ele sabe o risco do que ele está correndo, tem que ter especialista, enfim. Mas você sabe o risco que você está correndo, pulveriza isso numa carteira, tem um valor lá e fala, pô, vou ganhar 30% aqui em 2 anos, nesse cenário aqui. Você trabalha com cenários também. Né? O difícil de precatório é que você tem que trabalhar com cenários, não é um fluxo certo, né? Mas ele tem uma certa dose de previsibilidade. Então hoje você consegue acessar, por exemplo, transformar esses recebíveis de precatórios num token e você acessar o universo precatório de uma forma simples, com um clique, por exemplo. Né? Então hoje você já tem fundos que compram precatório, você consegue alocar em precatório diretamente e geralmente você fala assim, pô, mas Saravalli, é risco? Lógico que é risco. Você vê os cenários lá, pô, mas é risco. Sem fazer propaganda aqui, mas hoje particularmente, né? Você vê que a 11,25 tem precatório pagando 30% ao ano. Você fala, não é possível, 30% ao ano. De novo, você não vai desmontar sua carteira de renda fixa e alocar num precatório. Não colocar sua reserva de emergência. Não faça isso. O dinheiro do cartão de crédito. Você vai pagar mês que vem, você coloca um pouco, né? Lá, exato. Mas assim, pô, se você pegar 10%, que é aí que eu falo, como você vai gerar alfa para a carteira dos clientes? Todo respeito a Itaúzão, mas não é comprando o CDB do Itaúzão. O Itaúzão vai me dar 100% de CDI. Beleza. Mas se você pegar 10% dessa carteira, diminuir e comprar um que vai dar 30%, é só se você compor, você já começa a sair do 100%. Então é dessa forma que a gente vai ter que procurar alternativas para gerar uma alocação melhor do que a média. Que eu sempre brinco, Felipe, assim, não adianta você fazer o que está todo mundo fazendo e querer um resultado diferente, né? Já ouviu falar essa frase? Todo mundo faz igual. Não, mas o meu vai ser diferente, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou dar um resultado melhor que todo mundo. Como? Você está fazendo todo mundo o que todo mundo está fazendo, né? Todo mundo compra o CDB do Itaú, todo mundo compra o CDB do Bradesco, todo mundo aloca no fundo verde lá. Pô, é bom tal. Mas você precisa de alguma coisa diferente, senão o resultado vai ser o mesmo de todo mundo. Né? Você não consegue agregar valor para a carteira dos clientes. Né? Então esse é o resultado. Então eu falei aqui 3 alternativas, mas tem arte, tem cinema, tem royalties musical, né? Tem... Esses ativos geralmente você compra via fundo, isso é estruturado como um FIP, por exemplo, ou é ativo tokenizado? Como é que você acessa esse tipo de... Tem os dois, tem fundo, só que fundo geralmente, por exemplo, se for fundo negociado em bolsa, geralmente, agora é hora de perder os amigos, né? Mas geralmente pessoa... a gente gosta. Geralmente pessoa física, ele acaba fazendo um paralelo muito simples, né? E geralmente pessoa física, ele fala, é isso. E pronto. Só que ele precifica como se fosse um bolo só. Então vou dar um exemplo. Tem muito FIP listado em bolsa. Só que ele acha que é um fundo imobiliário. E fundo imobiliário tem que pagar todo mês, recorrente, de uma forma igual. Cara, teve um fundo aqui, até eu acho que o professor Arthur, que eu estava conversando com ele, que é do Clube FI, e ele falou assim, Saravalli, vamos estudar junto o BRZP11. Não sei se você acompanhou a história do BRZP. E aí começaram a precificar ele como um fundo imobiliário. E aí acho que até na lâmina dele, de novo, esse número é fictício, mas não é tão longe disso. Você abre a lâmina dele, há 3 meses atrás. Ele está sendo precificado, ou seja, a taxa interna de retorno dele estava com inflação, IPCA mais 17. O que estão fazendo com um fundo desse? Porque chegou lá, determinado mês, o fundo falou assim, não vou pagar dividendo. Ou o dividendo vai ser metade. Porque ele não é um FII de shopping center, entendeu? E aí o mercado, o pessoal fica fala, blau, jogou para baixo, aí marcou lá, o gestor tem que apresentar, quanto está sendo precificado? Inflação, mas como, Marco? Não é possível, né? Você está mentindo. Olha lá, tá. Não sou eu que estou falando, é o gestor que está falando, está precificando nesse preço. Então, tem fundos, tem via tokenização, via outras plataformas. Eu acho que cada vez vai ser mais comum, né, essa alocação. Né? E a tokenização, às vezes ela pode
ela usa a tecnologia, de novo, o pessoal que não conhece tokenização, não tem nada a ver com cripto, né? Assim, Bitcoin subiu, caiu. Você vai usar a tecnologia, né, a certificação, que é um número único, de um registro único, uma segurança única, que é um pouco do que está todo por trás do Drex, enfim, que traz segurança, traz agilidade e traz um custo mais baixo, né? E aí você consegue acessar. Por exemplo, até teve um royalty musical esses dias de uma música da Bahia, né? De um compositor da Bahia. Vai ter carnaval. Tem gente que não gosta de carnaval. Eles falam assim, Marco, eu falo para todo mundo nas redes sociais, aproveita o carnaval. Mas eu não gosto de carnaval. Compra um royalty musical. O pessoal lá na Bahia escutando a música e você ganhando dinheiro. Toda vez que toca a música, você ganha um pingado do royalty dele. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. É uma recorrência ali. Aí você pega, tem uns picos que é o carnaval, porque ele tá tocando a música. Estamos batendo esse papo com o Marco Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest, sobre investimentos, sobre a sua carteira, sobre como entender e navegar o mercado financeiro brasileiro aqui no Você com Dinheiro. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação mais do que especial e desejada de Marco Saravalli, aqui estrategista-chefe da Sara Invest, depois de anos de cobrança, graças ao nosso amigo Rafael, ele veio aqui no programa hoje e a gente está aqui para aproveitar essa vinda e jogar o Saravalli na fogueira. A gente tem uma pergunta que para quem gosta de ações... Para quem gosta de meias, né? Para quem gosta de meias, é verdade, essa meia aí, cara. Essa aqui não é do Com Dinheiro, mas é quase parecido. Essa aqui é da... Essa aí binária, essa aqui. É binária. Essa aqui é binária. Essa é uma meia binária. É que se você ler isso aqui, hoje em dia é complicado, tem uma frase escrita aqui. E qual que é a frase? Então, só o pessoal que tá vendo aqui que vai conseguir ver. Descubra quem tá assistindo a audiência aí, descubra o que tá escrito na meia do Saravalli. Você manda a resposta pra gente e ganha um brinde. Ganha uma caneca. Ganha uma caneca. Ganha a caneca da BMC News, a caneca mais disputada da televisão brasileira. Todo convidado chega e pede e não dá pra ninguém. Essa aqui é minha. Hoje mesmo eu tive que brigar pra ter a minha pra apresentar o programa, né? Precisa pôr o nome no fundo. Tem que colocar o nome no fundo, exatamente. Agora, quem gosta de ações e vem conversar com a gente, quando a Luísa veio aqui, a Luísa Bassi, perguntei pra ela, quando vem gestor de ações, eu pergunto para ele sobre algumas estratégias. Quando eu dou aula lá na pós-graduação, sempre passo as estratégias de investimento em ações e aquela questão da estratégia de dividendos. Aquela estratégia... Qual que é a estratégia perfeita, né? Qual é a estratégia perfeita? A questão é o seguinte, tem uma que a gente sabe que não dá certo, que é seguir o Ibov, mas é uma conversa para outro programa. Mas o ponto é de estratégia de dividendos, né? A gente teve uma disseminação, muitas vezes via redes sociais, da estratégia de dividendo, mas às vezes com argumentos inadequados. Então, você compra a ação de dividendo que você um dia recebe o dividendo, no outro dia você tem a ação e o dinheiro. Né? Esse tipo de argumento não é muito correto. Né? Então, para fora dessa leitura, digamos, superficial, para não dizer errônea, da estratégia, vale a pena ter uma estratégia de dividendos na carteira? Boa. Inclusive o pessoal fica perguntando assim, vamos pegar 2023 como referência, né? Aí até você que é acadêmico tem que sempre puxar umas referências bibliográficas aqui, né? E aí tem uma... É o terror de qualquer pessoa. O maior sofrimento na vida é puxar referência bibliográfica. Acabei de passar por isso, então... Eu sei ler, né? Só que você esquece, você não lembra de onde você leu, cara. Aí você fala, eu li isso, tinha uma ideia legal que eu vi naquele artigo de 2002. Só que você não lembra onde foi. Você nunca mais acha. E o pior quando você vai pelo menos foi assim, né? Até anunciar aqui em primeira mão. Terminei o mestrado finalmente. Parabéns. Então, esse era um dos motivos do distanciamento também do programa, né? Tava me dedicando um pouco à academia. Aos trancos e barrancos aí a gente entregou, né? O MEC aprovou. E aí falando do livro, tem um livro que chama-se, acho que a tradução em português é Psicologia Financeira, né? Um livro super conhecido, best-seller nos Estados Unidos, que acho que se encaixa um pouco nessa teoria de dividendos, né? Eu não acho que talvez seja pelo dividendo em si.
Mas esse livro é legal porque ele pega as referências em outras ciências e ele compara, né, estimula a comparar com investimento, enfim. E ele fala um pouquinho sobre um exemplo que ele fala assim, sobre a era glacial. Né? E vamos pensar que na era glacial, né, ou seja, quando nevava, vamos pensar que é o seu patrimônio, e ele vai subindo. Quanto maior o inverno, maior o crescimento, né? Ou seja, maior, vamos supor, a alta do Ibovespa, das suas ações. Só que ele chega na conclusão que as montanhas de neve elas subiam mais rápido, não no inverno, mas por causa de verões menos rigorosos, né? Ou seja, é importante que se vier um verão muito forte, ele derrete toda a sua pilha de neve e você tem que começar do zero de novo. As ações de dividendos é justamente isso, é um inverno ok, mas um verão não rigoroso. Então a sua pilha de neve ela não derrete, ela fica ali presa. No próximo inverno já está num patamar melhor. Então mais fácil você subir no próximo inverno. Então não acho que é o dividendo, porque a gente sempre fica olhando, né, na BMC News e tal. Ah, mas essa ação pagou dividendo, foi 10% de dividend yield, 5% de dividend yield. Não é isso que vai fazer a diferença no longo prazo. Para mim, no longo prazo, até tem uma teoria, mas vamos pegar do ano 2023, até na minha carteira, tá, como referência no research. A melhor carteira de 2023 foi um ano horroroso, assim, horrível, muito difícil de acertar, teve vários gestores, assim, pega no Com Dinheiro e faz um ranking de fundos de ações, você vai arrumar inimizade, né? Sim. Mas assim, eu já fiz esse ranking, né? Então vamos falar que a inimizade é minha, então, para não colocar você na fogueira. A realidade é o seguinte, vou contar um negócio, tá, gente, aqui, né? Saíram rankings. 70%, 80% da indústria perdia para Ibovespa. Foi um ano passado, Exato. Foi um ano. E aí, o multimercado, ações foi horrível, mas o multimercado era pior, porque parece que todo mundo, na busca por tentar acertar uma posição, o cara entrou no começo do ano comprado longo. Aí veio Americanas, o cara tomou ferro no spread. Aí o cara foi lá e falou, não, vou ficar pós, porque vou ficar curto aqui, que a coisa não foi tão boa. Aí a curva caiu, o cara perdeu a perna. Lá em junho, julho, o cara falou, agora que vai cair mesmo, deixa eu me posicionar. Aí, guerra, tal, não sei o quê, segurou a curva, o cara tomou ferro de novo. Ano passado foi um ano premiado para multimercado. Aí a gente faz os rankings, só que aí a gente não pode divulgar que foi com o dinheiro que fez, senão a gente arruma inimizade, né? Não dá, não dá. Deixa no nome do jornalista. Passa pro Saravá e fala, pô, o Saravá tem um ranking aí. Boa ideia, eu vou começar a fazer isso. Mas foi assim, ações também foi a mesma coisa. Se for pegar, assim, o ano foi muito difícil e a gente teve 2 meses, o ano teve 2 meses, novembro e dezembro. O resto, assim, foi um ano desastroso, assim. Só que teve muita gente que foi assim, pô, Marco, tô perdendo dinheiro em julho, tô perdendo dinheiro em agosto, tô perdendo dinheiro em setembro, vou sair em outubro, zerou a posição, né? Teve muita gente, provavelmente fundo de ação ali que diminuiu a posição lá em setembro, outubro e tal. Muita pouca gente estava comprado, alocado, com beta alto em dezembro. Só que as carteiras de ações, lembra da pirâmide do gelo? As carteiras de dividendos, nem aí, porque chegou lá em um período de queda, no meio do ano, essas carteiras não caíram, ou caíram muito pouco. Quando chegou em novembro, elas subiram junto, só que elas já estavam no novo patamar. Então, pelo menos para mim, acho que pega os fundos de ações que tiveram estratégia de... Não é que empresas de dividendos, empresas previsíveis, beta baixo, previsibilidade, geração de caixa, essas empresas não caíram. Não quer dizer que elas bombaram. Só que elas caíram um pouco na queda e quando subiram junto. E aí no ano fecharam ali com 30%. Né? Que fundo de ação deu 30% ano passado? Foram pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Que deu melhor do que poucos ganharam do índice e poucos deram mais de 30%, né? No ano. Então eu gosto muito da estratégia de dividendos, gosto. Mas eu tenho até uma teoria de finanças, né? Que ela é bem simples, que ela diz do pássaro na mão. Você já viu essa teoria? Não. Que ela fala justamente sobre isso. Ela fala assim, pô, por que a ação de dividendo sobe? Porque no mundo todo mundo gosta do dividendo na mão, né? Todo mundo, pessoa física vai no churrasco e fala, não, mas eu ganhei dividendo. O Barça vai lá ganhando dividendo. Nos Estados Unidos, todo mundo gosta de ver o dividendo na mão. Então, assim, pô, são empresas mais previsíveis, beta mais baixo. O ano passado também, qual foi o grande assunto, né?
puxaram um pouco de Americanas e tal, talvez Casas Bahia, até teve o caso de Starbucks, mas enfim. Mas o grande assunto de 2023 foi estrutura de capital, né? As empresas não estavam preparadas por um juro de 14%. Então esse foi o grande assunto, assim. E as empresas de dividendos, o quê? Elas têm alavancagem mais baixa, ou geram muito caixa, né? Não precisou correr para fazer follow-on e tal. Então, acho que não é só pelo dividendo em si. Acho que a característica o efeito empresas, sinalização do dividendo. Você pegar, sei lá, o Warren Buffett, ele tem Coca-Cola, ou sei lá, essas empresas que lá nos Estados Unidos são empresas que pagam dividendos por 10, 20, 50 anos seguidos, né? Tem um nome para isso. E às vezes o papel fica lá, 5 anos parado, né? Só que todo ano vai aumentando o dividendo, Entende? Uma hora esse capital ele se paga. Pô, se eu olhar a Coca-Cola hoje, não paga dividendo espetacular e não é um bom investimento. Só que o cara tem Coca-Cola há 40 anos, né? Você pega a Pepsi. Pepsi está melhor, inclusive Pepsi está melhor do que Coca, né? Verdade. Pode ser. Tem umas coisas que às vezes o pessoal olha a empresa de fora e não pensa. Mas PepsiCo fatura umas 4 vezes o faturamento de Coca-Cola e vale mais. Porque é um negócio mais diverso, né? Tem alimentação, tem um salgadinho. Tem um salgadinho lá dentro. Isso tudo vai mudando o componente da empresa. Se você pegar assim, o que o investidor desse tipo de papel avalia muito é a taxa de crescimento de dividendo por ano, né? Então, pô, esse ano cresceu, era 60 centavos, passou para 65, passou para 70. Você pegar a Pepsi nos últimos 5 anos, 10 anos, ele cresce mais rápido do que a Coca-Cola. E é incrível a constância no crescimento. Você olha, parece como se fosse uma renda fixa que vai te pagar o fixo, sabe, NTNB, né? IPCA mais um componente pré. É inacreditável. É uma linha constante, 45 graus o pagamento de dividendo da Pepsi. Lógico que a oscilação do preço de mercado continua acontecendo. Aí a gente já faz essa chamada aqui. Felipe diz que Warren Buffett está errado em investir nas ações da Coca-Cola. O que dá para fazer de chamada nesse problema, você não tem ideia. Quer ver outro problema? O Warren Buffett compra ações e paga um dividendo. Qual que é a posição que o Warren Buffett mais ganha dinheiro? Apple. Apple paga quanto dividendo todo ano? Eu só pago, daqui só sai, né? É iCloud, eu tenho que ficar pagando, né? Apple bola de dividendo. Então, cara, se nem o criador é tão rígido assim na tese, por que você acha que se a empresa não pagou dividendo, você sai fora, né? Então você tem que lembrar de você investe em dividendos por causa do sinal. Então se você tem uma empresa que é boa, traz fundamentos, tem geração de caixa, etc e tal, mas opta por não distribuir por qualquer que seja o motivo, isso não necessariamente significa que a empresa é ruim, assim como o contrário. A empresa é uma draga. Ela geração de caixa negativa e ela distribui dividendo porque tem lá lucro acumulado, tal, consegue fazer. Não significa que ela passou a ser boa da noite pro dia. Não, e no Brasil tem... o legal do Brasil é assim, que ele serve para quebrar as teorias de finanças, né? Então tem tudo, você olha assim nos tradicionais, né, de finanças, por exemplo, uma empresa de petróleo, é cíclico, não faz sentido, né? Se você fizer uma análise dos últimos 5 anos, no Brasil, Ibovespa, a empresa que mais pagou dividendo em termos nominais, em todo sentido, Petrobras, né? Daí você vai falar assim para o investidor de dividendos, você não pode ter empresa cíclica no seu portfólio de dividendos. Beleza, então você deixa a empresa que mais pagou dividendo da sua amostra. E aí, como é que você faz? Então, eu gosto muito dessa estratégia pela seleção da qualidade das empresas. O inverso é verdadeiro. Tem muita gente aqui na Bolsa, na B3, que faz short em Taesa, né? A Taesa tá cara, não faz sentido, o Saravari tá com um TIR de, sei lá, menos do que uma NTNB e tal, não faz sentido. Mas você pegar a consistência do fluxo de caixa, a previsibilidade do business, né, fora a excelência no resultado, e o dividend yield de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, os caras são muito consistentes. Talvez se você comprar hoje, você está escutando esse programa aqui, não seja a melhor pagador de dividendo,
Você olha lá na projeção, você vai ter 3, 4, 5 outras empresas melhores. Mas a Taesa, o business dela é um business previsível, né? Que eu sempre falo para você, pô, você quer investir em ações, mas você não quer ligar na BMC News? Beleza. Compra a Taesa, né? Agora, se você quiser realmente saber se a Petrobras amanhã pode ter triplo de dividendo ou não pagar dividendo, vai ter que ligar na BMC News todos os dias. Então depende um pouco do perfil, mas a Taesa é o melhor case de dividendo da Bolsa, talvez, ou top 3, ou top 5, né? Mas é o business, você pegar a transmissão de energia, o Brasil cresceu, não importa, tá lá a transmissão de energia. O Brasil teve recessão, não importa, tá lá. Então eu tenho que entender muito o business da companhia. Pode ser que uma hora ou outra a Petrobras pague? Pode, mas vai chegar uma hora que a Petrobras talvez não pague mais, ou não pague desse tamanho. É um negócio cíclico, né? Então, de novo, o investidor precisa ter, mas eu adoro essa estratégia, principalmente por conta da característica dos cases, né? E entre nós aqui, esse aqui é o último para arrumar inimizade. Você vai ver aí nas redes sociais, o cara está comprando Taesa lá, o Barsi tem, aquele investidor tem, o cara vive de renda na bolsa. Pessoal, isso aí é para quem já fez seu patrimônio, fez isso durante 30 anos, né? Você vai receber? Vai receber, mas você vai investir quanto? Você tem R$1 milhão para receber, R$10 mil num ano, né? Então você tem que construir esse patrimônio ao longo e ter muita disciplina, fazer isso por 2, por 5, por 10, 30. Saravari, agora eu tenho realmente um patrimônio, eu tenho 1 milhão de ações da Taesa. Pô, aí você vai começar a viver de renda, né? Então, é a última... Não, você tocou no ponto. Prometi aí que eu vou tomar liberdade, se for para arrumar inimigo, que a gente arruma agora. Você tocou num ponto que é fundamental. Você não vai ficar rico reinvestindo dividendo, esquece. Você não vai ficar rico indo para a bolsa, esquece. Se você fica rico trabalhando. Ainda que o seu trabalho seja ser analista de ações para você mesmo. Mas você não vai ficar rico comprando renda passiva. Não existe. Não existe esse almoço grátis. Você fica aqui em casa, esperando o tempo passar na praia. Né? E aí a ação vai explodir. Cara, se você começa com R$100, você tem 10 mil % de retorno, você vai ficar com... Parabéns, vai ter 10 mil reais, você vai continuar precisando de dinheiro, você entendeu? Precisando trabalhar. Não adianta. Não adianta. Se você... Mercado de ações vai me fazer rico? Não, quem faz rico é o seu trabalho ou sua herança, mas aí isso aí não tem escolha, né? E trabalho pode ser empreendedorismo, pode ser CLT, mas o importante é você ter disciplina. A disciplina da composição do seu patrimônio. E você só vai perceber, não vai ser um mês, não vai ser um ano. E nas minhas contas, lá pelo 7º, 8º ano, você vai começar a entender, falar, estou entendendo, né? Em relação à renda passiva. Recebeu o dividendo? Eu sugiro, inclusive, comprar a mesma ação. Recebeu o dividendo? Compra a mesma ação. Mas não adianta fazer por 1 ano, por 2, por 5 anos. Você não vai entender isso acontecendo. Deve ser feito composição, né? O famoso juros compostos trabalhando para você. E falando em juros, mas os que não são compostos, a gente está gravando aqui na semana de super quarta, né? Teve até plantão especial na BMC. Hoje a gente está gravando super quinta, né? A ressaca da... ressaca da super quarta. Mas o pessoal tem um ponto aí, né? A gente veio de um 23 de muita incerteza, em que o debate não é... a gente sabe, acho que ninguém imaginava que quarta-feira o Copom não ia baixar os juros. Ia. Ninguém imaginava... Tem sempre alguém que fala que vai cair ou vai subir lá juros americanos, mas era razoável consenso que ia continuar igual. Sim. E a gente fica tentando se abraçar, a gente está no Rio com correnteza, tentando abraçar aquele tronco para segurar a gente boiando, e tentar ler nos comentários, nas entrelinhas, a tendência futura. E hoje a gente precifica curva de juros terminando o ano Selic próximo de 9, que é alto, né? A gente está falando de curva média longa, isso eu converso sempre aqui com os convidados, em um dígito, mas um dígito alto, muito próximo dos dois. E a gente sabe que o que importa na hora de investir
não é se os juros vão cair ou não, é se vai cair mais rápido do que está precificado ou menos rápido do que está precificado. E aí eu vou jogar essa bucha para você, né? O que é asset allocation para 2024? Vamos comprar pré, vamos olhar para a bolsa ou vamos ficar no compasso do DI? Eu sou a pior pessoa para responder isso. Acho que talvez de todos que passaram aqui. Que eu sou sempre na ponta otimista. Sempre. Não importa o cenário. Eu sempre acho que dá para arrumar uma ponta de otimismo. É lógico assim, por exemplo, como a gente falou de umas alocações, Saravário, tá 11,25 agora. Pessoal, para quem vive já fez o patrimônio, receber 11,25 no ano, é delicioso. 11,25 é dobrar o patrimônio a cada 8 anos. Você vai reclamar? Então, se você tem esse perfil, senta aí, fica tranquilo, não precisa estressar. Ainda é um baita retorno. Liga para um japonês e fala para ele assim, cara, eu tô ganhando 11,25 por ano. O cara fala assim, o que é isso daí? Né? É bet, né? Aonde você arrumou esse negócio? Então, ainda é muito alto, é muito bom. Agora, como o meu perfil, pelo recado que o Banco Central falou, de novo, a gente teve nesse começo de ano um estressezinho, voltou, e é engraçado que nas redes sociais o pessoal me criticou, eu falando assim, mas estava tudo otimista, né, no final do ano passado, ia estar tudo certo, em janeiro acabou, né, agora tudo vai dar errado, tão rápido, né, em um mês já vai dar tudo errado. Então eu acho que nesse momento, assim como foi o caso, não o caso americano, mas o caso da Light ano passado, eu comecei a tomar muito crédito lá para no meio do ano, conversando com a Sparta e outros times, justamente entendendo. Falei assim, pessoal, o spread do crédito, ele tá achando que vai ter mais 5 light, né? Parece que tudo vai acontecer daqui eternamente. E a interpretação nossa se não tiver nenhuma outra light, e teve um caso isolado, outro, mas menor magnitude, esse spread vai fechar. Então, assim, só no fechamento do spread de crédito, já teve muita gente ganhando dinheiro. Então, acho que é justamente isso. Eu acho que tem espaço para ter uma queda adicional da Selic, em termos do que o mercado vem precificando, no sentido de, se você pegar o próprio comunicado ontem do Banco Central, ele falou o seguinte, o mercado está projetando 3,8 de inflação, no meu cenário é 3,5. Só que o último IPCA 15 que veio, ele já veio melhor do que a projeção do mercado, que já começa desse ano. Então, assim, sempre é aquele recado, né? Se ninguém atrapalhar, né, se o fiscal fizer a lição de casa, que acho que é o grande recado também do comunicado de ontem, acho que a gente tem mais upside. Upside eu digo assim, pré-fixado, bolsa, tomar risco. Eu acho que é esse ano. Vai ser um ano fácil? Não. Até porque há 15 dias atrás todo mundo achava que o Fed ia reduzir juros em março, né? E também mudou, jogou para maio. Mas eu acho que é um ano ainda que vale a pena tomar risco. E risco assim vai desde um pré até um Bitcoin, né? Até uma criptomoeda. Depois agora com a aprovação de ETF, tem outras formas para alocar para tomar risco. Então eu acho que tem tanta possibilidade de tomar risco. Marco, eu não quero, tu quer realmente sair do pós, beleza, vamos ficar no pré aqui, eu acho que tem prêmio. Não é um prêmio espetacular, mas acho que tem prêmio. No sentido de, eu acho que a gente vai continuar vendo revisões para baixo da inflação, e quem fala que a Selic terminal é 9,5, eu acho que é bem pessimista 9,5. Eu acho que o Boletim Focus é 9, mas eu acho que dá para terminal, talvez não seja esse ano, mas chegar no ano que vem rodando a 8,5. Né? Tem um probleminha aí que você comentou, né, de capotar para o ano que vem, é justamente como vai ser a curva de descida lá nos Estados Unidos. Convenhamos, não adianta a gente fazer a política monetária perfeita aqui se flight to quality puxa a liquidez para lá, a gente se atrapalha. Agora, você trouxe um ponto aí, você tem toda a razão. A gente sempre vendo o Focus rodando um pouco acima da previsão do BC, e o BC entregando a previsão, que era uma coisa que eu, francamente, no começo do ano passado, conversava com outros analistas e falava que era uma piada a gente pensar que ia fechar o ano com juros 3,5. A gente... Uma coisa que o cara fala pro Focus, outra coisa que o cara fala quando a gente tá almoçando ali no Haskell, né? O cara falava de 6,5 de inflação para 23, ou não é? E justamente assim, agora é a última inimizade, porque essa é cancelada. Mas esse cara que tava com 6,5 é o cara do multimercado.
Exatamente. Que não comprou o fechamento da curva, né? Exatamente. Que ponto que ele está? Na inversa, na ponta inversa, né? Olha o resultado do fundo dele. Então, de novo, é assim, de novo, eu sou muito crítico, estou muito preocupado com o fiscal, mas a gente sempre tem que olhar onde é que está a oportunidade, onde é que o mercado está precificando, onde é que pode ter exagero, né? E acho que esse tipo de opinião, por exemplo, pô, o cara ficou batendo na tecla, 6,5, 6,5, 6,5. Tem um pedaço do governo, mas tem um pedaço do Banco Central, tem um pedaço que o mundo ajudou, né? E eu acho que esse 3,5 pode ser risco de upside. Pô, imagina a gente entrega abaixo de 3,5 esse ano. O quanto que não pode fechar ainda mais essa curva. Então essa é a minha visão. E se pegar o próprio recado do Jeremy Powell, recentemente, ele tem falado muito disso. Assim, pô, para mim é um cenário otimista, como sempre sou, é um cenário espetacular. Como foi a Bolsa Americana no passado? Pô, quanto que subiu a Bolsa Americana? Subiu porrada, né? Pegar até umas ações de tecnologia que bombaram, né? Até estava vendo esses números, pô, tem empresa, se pegar a Apple e a Microsoft, juntas, quanto que elas estão valendo? 6 trilhões de dólares, assim, quase, né? É um número surreal. E é justamente isso, para mim é um cenário perfeito para quem toma risco, no sentido assim, a economia americana conseguiu crescer, todo mundo que apostava em recessão, que foi 100% no mercado, errou feio, não teve recessão, então a economia cresce e gerando desinflação, ou seja, o ritmo da inflação é menor. Que cenário maravilhoso, né? A inflação vem perdendo o ritmo e mesmo assim a economia, porque todo mundo fala assim, você pega o livro de economia lá, não dá, não tem como acontecer. Ou tem inflação, continua crescendo, ou... Trade-off entre inflação e desemprego do Mankio, né? Quem vê a primeira aula lá de macroeconomia fala, não dá, não tem como. Aí chega lá o ano 2023, aconteceu. Então se a gente tiver de novo esse cenário que o Paulo está falando, tudo bem, o Paulo está falando assim, ó, estamos longe de 2%, beleza. Pô, mas a gente está num cenário de desinflação com a economia crescendo. Se crescer um pouquinho menos que é esse ano, num ritmo um pouco menor, será que essa inflação não pode ser menor ainda? De novo, eu sempre olho para o lado do copo meio cheio. Marcos, você está vacilando e tal. Não é que eu estou negligenciando os riscos aqui, mas eu estou tentando olhar sempre. E quem olhou, teve essa leitura o ano passado, que acho que foi a minoria, ganhou dinheiro pra caramba. No Brasil e no mundo, né? Pô, quem estava comprado em S&P 500, quem achava que, sei lá, tecnologia ia subir tanto assim, quem estava comprado no pré, enfim, que nem se falou, a maioria estava achando inflação 6, 7, né? Juros de não vai ter espaço, a inflação não vai convergir. Então, eu sou um pouco crítico. Todo mundo fala assim, pô, mas a gente ainda vive no mundo de desancoragem da inflação, né? E eu sempre brinquei na TV também, pessoal. A gente foi. A inflação 2023 ficou dentro da meta. Com todo aquele burburinho, o Roberto Campos vai ser demitido, vai ter que fazer cartinha. Entregou dentro da meta, né? Aí aí a amizade minha com o Roberto Campos, eu recuperei. E com o mercado eu acabei de perder, né? Muito obrigado pela sua participação. Está caminhando para o final, agora o Rafael está aqui no meu ouvido já, mas muito obrigado por ter finalmente aceito esse convite, e aí deixa seus contatos aí para a gente manter a sessão jabá de final do programa. Quem quiser, estou sempre aqui, né, diariamente também na BMC News, comentarista no Top News à tarde, e meus contatos redes sociais, @Marcos Saravalli, tudo junto. Quem quiser me procurar, LinkedIn, Twitter não, porque o Twitter é a gente chama que é a faixa de Gaza do mercado. As demais redes sociais, ok, né? Mas muito obrigado, e a gente já deixa marcado para aqui 2 anos. Não pode ser antes. Falar de tokenização. Marco, muito obrigado pela sua participação. Enorme. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer as melhores mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para esse bate-papo com vocês. Quer saber um pouco mais de como a Com Dinheiro pode ajudar você e seu negócio? Visite lá www.comdinheiro.com.br e deixe também seu contato lá, seu feedback em contato@comdinheiro.com.br. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência. Até a próxima.